E aí galera, beleza? Bem-vindos ao Vegetal Vermelho. Hoje a gente vai falar sobre antropocentrismo. A palavra animal, como eu já falei em outros vídeos, ela mascara uma violência. Ela apaga uma pluralidade. A partir da oposição entre o homem e o animal, a gente acaba obscurecendo uma pluralidade de existentes. A gente esquece a abelha, a vaca, o javali, a onça. A gente junta todos esses diferentes seres vivos em uma única definição, que é o animal, em oposição ao homem. Então, de um lado tem um homem, de outro lado tem todos os existentes vivos. E essa oposição entre o homem e o animal, como a gente já disse, ela está coberta de antropocentrismo e ela sustenta o especismo. Ela é o que sustenta a opressão e a violência sobre os animais. E ela tem uma afinidade muito grande com a ideia de exploração da natureza, com a própria oposição entre o homem e a natureza, entre a natureza e a cultura, entre o corpo e a alma. No nosso mundo, a gente mercantiliza a natureza. A gente trata a natureza como um utensílio, como algo à mão, e enquanto um valor econômico. E essa mercantilização da natureza que a gente vê nos tempos atuais, ela é sustentada pelo antropocentrismo. E o que é o antropocentrismo? Ele é aquilo que coloca o ser humano como centro do mundo, e mais do que o humano no centro do mundo, o antropocentrismo, ele coloca o homem adulto, heterossexual, europeu, cisgênero, branco como centro do mundo. É uma certa figura do humano acaba ocupando o centro do mundo, e mais que uma certa figura do humano, uma certa perspectiva do que é ser um ser humano, em oposição do que é ser um animal, em oposição do que é uma existência natural. Então, a partir disso, nós passamos a pensar tudo como algo feito para servir para o homem, como algo que é dado para o homem. Esse tipo de pensamento é muito anterior a esse mundo que a gente tem capitalista. Ele se inscreve uma tradição milenar que é anterior ao próprio cristianismo. A gente pode ler, por exemplo, aqui essa passagem da Torá, que é o Velho Testamento, no Gênesis. Logo no comecinho, está escrito assim, são as palavras sagradas, a palavra de Deus. E viu Deus que era bom, e disse Deus: façamos homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que domine sobre o peixe do mar, e sobre a ave dos céus, e sobre o quadrúpede em toda a terra, e em todo o réptil que se arrasta sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea criou-os. Então, desde então do Velho Testamento, desde uma tradição milenar, a gente consegue ver então que o homem passa a se arrogar o direito de explorar e dominar a natureza. O antropocentrismo, ele coloca uma valoração extrínseca aos próprios seres. Então eles não valem mais nada além do que valem quanto utensílio. Assim, uma planta, uma cachoeira, um porco ou um javali, eles só têm valor na medida em que servem ao homem. A gente não consegue pensar na perspectiva desses animais. A gente não consegue pensar a partir desse tipo de pensamento como uma vaca sente, como um porco sente, como uma galinha sente. A gente não consegue ter empatia com o sofrimento deles porque a gente sempre parte de nós mesmos para interpretar o mundo. Desde Descartes, ao menos, então, o corpo é considerado como uma matéria bruta, como uma coleção de membros, como uma maquinária divorciada de qualquer tipo de racionalidade. Então, da mesma forma que existe essa construção de uma afinidade entre corpo e natureza, por exemplo, de um lado como separados, como distantes, como uma mera maquinaria que funciona mecanicamente, de outro lado tem a natureza e cultura enquanto uma elevação. E esse lugar da elevação da alma e da cultura é o lugar que vai sustentar a exploração. Por exemplo, quando os europeus chegavam nas Américas e se perguntavam se os índios tinham alma ou não, ou se quando eles se perguntavam na época da escravidão se os negros tinham alma ou não. E esse tipo de discussão era uma discussão que existia para quê? Para justificar justamente a exploração desses povos. Da mesma forma, a oposição entre a cultura e a barbárie. Então, quanto mais elevado um povo é culturalmente, mais poder ele tem e justificativa para explorar os outros povos que seriam bárbaros. Então essas oposições, elas sustentam violências históricas. Inclusive estou para publicar um artigo que vai sair daqui a pouco e eu vou divulgar nas minhas redes sociais, que eu vou discutir um pouco essa questão do mecanicismo, a caça às bruxas, quanto para o discurso ecológico. Quem discute esse tema é a Caroline Merchant, nesse livro aqui,
A Morte da Natureza, Mulher, Ecologia e a Revolução Científica, e também a Silvia Federici, né, no Caliban e as Bruxas. Nesse texto, então, ela diz que a primeira máquina produzida pelo capitalismo foi o corpo humano, e não a máquina a vapor. Foi a transformação do corpo, um esvaziamento de pensamentos ancestrais, animistas. Eles foram esvaziados e, no lugar disso, eles passaram a se tornar mera máquina. E eu acrescento que não foi o corpo humano que foi o primeiro corpo criado pelo capitalismo, mas foi o corpo em geral, e mais do que o corpo humano, talvez o corpo dos animais também. Os animais enquanto corpo puro, enquanto não possuindo nenhum tipo de expressão. E esse tipo de pensamento que coloca os animais enquanto máquina, ele se reverbera até hoje. É só você entrar no mercado, é só você olhar ao seu redor, provavelmente você que está vendo esse vídeo, você vai ver diversas partes de pedaços de animais na sua casa. Provavelmente uma jaqueta que você usa para se esquentar, um pedaço de carne na sua geladeira que você usa para tirar algum tipo de nutriente. Então os animais são meras máquinas que são usadas para quê? Para serem exploradas. E essa exploração ela se sustenta no antropocentrismo, que é milenar, e na nossa sociedade contemporânea, na transformação de tudo em mercadoria. E com essa transformação de tudo em mercadoria, as coisas elas passam a perder um valor próprio, passam a valer apenas uma coisa, uma valoração única, dinheiro. Então, quando a natureza ela é tratada como morta, quando o mundo não carrega nada de espírito ou nenhum sentido, ele passa a ser puro corpo, tido como um vazio, desprovido de algo, um corpo em falta. Esse tipo de pensamento que é o nosso ocidental, as árvores elas passam a ser lidas como troncos para os móveis, como tábuas de madeiras, o porco passa a ser lido como bacon, a vaca como produtora de leite, depois como hambúrguer, o boi como picanha. Coisas que são completamente diferentes acabam sendo maxificadas numa mesma valorização, seja o valor de produtos extraídos da natureza, seja o valor da nossa força de trabalho, seja o valor de qualquer coisa, nossas vidas, seja a existência de um animal, seja uma cachoeira, seja uma árvore, tudo passa a valer dinheiro no final das contas na nossa sociedade. Por isso é que é perigoso qualquer tipo de apropriação desses movimentos que a gente vê surgindo hoje em dia por uma perspectiva liberal. A gente aceita transformar tudo em mercadoria, seja as plantas, seja os animais, seja o nosso direito sexual, tudo acaba se esvaziando no final das contas e valendo o quê? Valendo dinheiro. A natureza, então, ela só pode ser entendida através de uma pluralidade de valores e pluralidade de vozes. E que as vozes não sejam apenas dos homens, dos humanos, dos índios, das mulheres, mas também a gente deve escutar as vozes dos existentes, o próprio valor deles para além do valor da mercadoria. A gente tem que escutar a voz do boi, quando ele peida e solta metano, e esse metano vai para a atmosfera e aquece o nosso planeta e deixa a nossa vida difícil, ele está dizendo algo para a gente, tem alguma coisa em desequilíbrio ali. As árvores sendo desmatadas e queimando e soltando gases tóxicos, essas árvores elas estão dizendo alguma coisa para a gente. Quando a gente está bebendo uma água poluída, como acontece aqui no Rio de Janeiro, cidade na qual eu vivo, essa água que chega para a gente beber, ela está dizendo alguma coisa para a gente. A gente tem que escutar as vozes, outras vozes para além do humano. Tentar ver vida para além de uma tábua. Ver que ali tem outras coisas acontecendo. Então acho que uma grande mudança de uma perspectiva global é o que a gente precisa. Por isso que eu acho que um veganismo que se sustenta a partir do consumo, ele nunca vai ser emancipador, porque a gente nunca vai se libertar desse tipo de exploração que é próprio do nosso mundo, que é a exploração de transformar as coisas em dinheiro. Enquanto a gente estiver valorando as coisas enquanto capital, a gente já saiu derrotado. É isso, galera. Valeu, um abraço. Se inscreve no canal, dá joinha, essas coisas todas aí. Tamo junto, Gol Viga, é nóis.